Santo és, Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Amém. A paz, Senhor, irmãos, é muito bom, estamos juntos nesse tempo, amém. Aqui não dá para ver os rostos todos, só dá para ver os nomes, mas olha, graças a Deus por tudo, amém. Nesta noite também queremos louvar o hino que diz que este é o mover, amém. É verdade que estamos a viver tempos diferentes, tempos únicos, mas também acreditamos que é nesse tempo que nós vamos ver o mover de Deus na sua igreja, amém? Então, os irmãos, eu sei que muitos não conhecem a música, mas meditem na letra desta música. Este é o mover. E que realmente possamos ver Deus a se mover em toda a nossa área, das casas, oeiras, ao passo, vemos mover de Deus nas nossas vidas, amém? Amém. Fortes ainda se movem, fortes ainda se dão. Senhor dos crentes, podemos ver grandezas que vêm das tuas mãos. Honros ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor dos crentes, podemos ver riquezas que vêm das tuas mãos. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vai com o teu agir. Este é o mover, este é o mover, este é o mover, este é o mover. Montes ainda se movem, fortes ainda se dobram. Senhor dos crentes, podemos ver grandezas que vêm das tuas mãos. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor dos crentes, podemos ver grandezas que vêm das tuas mãos. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vai com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir. Corações são teus, vai com o teu agir. Este é o mover, este é o mover, este é o mover, este é o mover. Creio em milagres neste mover, creio em cura neste mover, creio em milagres neste mover, que venha ao céu. Creio em milagres neste mover, creio em cura neste mover, creio em milagres neste mover, que venha ao céu. Creio em milagres, creio em milagres neste mover, creio em cura neste mover, creio em milagres neste mover, que venha ao céu. Este é o mover, este
mover, sim, este é o mover, 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 oh, este é o mover, este é o mover, este é o mover, este é o mover, este é o mover. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. 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 Corações são teus, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir. Esse é o mover, este é o mover, sim, este é o mover, 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 sim, este é o mover, este é o mover, este é o mover. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Pai, estamos reunidos nesta noite, Pai, porque sabemos que verdadeiramente estás conosco, Pai. Não estamos juntos fisicamente, mas estamos unidos no mesmo Espírito, Pai. Estamos te louvando, estamos adorando e glorificando o teu nome. Oh, Pai, nós aguardamos, Pai, pelo teu mover nesta noite. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, mas o teu mover sobrenatural, ele vem marcar a diferença. Senhor, obrigada, Pai, porque tu tens atingido os nossos corações, apesar das dificuldades. Pai, ainda não perdemos o desejo de te servir e de te adorar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, Pai, sabemos que tu és o Deus que ainda hoje chama o Lázaro. Ainda hoje tu levantas, oh Pai, os coxos. Ainda hoje, Pai, tu libertas cativos. Ainda hoje tu salvas. Ainda hoje tu restauras. Ainda hoje tu regeneras. Senhor, oh Deus, aguardamos pelo teu agir, Senhor. Move-te no nosso meio e ajuda-nos, Pai, a mover-nos também, incluídos pelo teu Espírito, Deus, para sermos apaciguadores daqueles que ainda não estão reconciliados contigo, Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aguardamos pelo teu mover. Move-te no nosso meio nesta noite e em cada dia de nossas vidas. Aleluia. Esse é o mover, esse é o mover que toca e impacta vidas, Senhor. Aleluia. Louvado sejas. Este é o mover, este é o mover, este é o mover, este é o mover. Amém. Louvado sejas.
atentos à letra desta música. Olha, esta música é um desafio para todos nós, que nós possamos segurar a nossa luz na escuridão, independentemente das dificuldades que por vezes possam vir à nossa vida. Nós temos uma luz dentro de nós. Não deixes que a luz que existe dentro de ti se possa apagar. Amém? Glória a Deus. Há uma luz em cada ser, uma luz que brilha ao esmorecer. É o Espírito que traz a luz, acende o fogo e habita em ti. Segura a tua luz na escuridão, no desespero e confusão. Mostra a tua luz para o mundo ver. A tua luz vai iluminar. A tua luz vai iluminar. Alguém frustrado tentou levar a sua luz noutro caminho, e vejo alguém que foi traído. Segura a sua luz, mesmo sem brilho. Segura a tua luz na escuridão, no desespero e confusão. Mostra a tua luz para o mundo ver. A tua luz vai iluminar. A tua luz vai iluminar. Somos família de coração, erguemos a luz para iluminar. Oramos ao Pai que por Jesus sejamos faróis na escuridão. Segura a tua luz na escuridão, para quem está só, mesmo ferido. Oh, mostra a tua luz para o mundo ver. A tua luz vai iluminar. A tua luz vai iluminar. Segura a tua luz na escuridão, no desespero e confusão. Oh, mostra a tua luz para o mundo ver. A tua luz vai iluminar. Oh, a tua luz vai iluminar. Sim, a tua luz vai iluminar. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. O pastor Paulo irá nos trazer a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Faz favor, pastor Paulo. Amém. Muito bem. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a todas as congregações que estão connosco e também lá para cima, para o norte, para Valpaços, um grande abraço. Estamos sempre em oração por vocês e estão no nosso coração. Amém? Nós vamos abrir em Atos, capítulo 8, versículo 1 a 8. Atos 1, capítulo 8, versículo 1 a 8. E vamos então abrir a palavra. Evangelismo e missões em tempos de pandemia, é isso que nós vamos tratar hoje. Eu peço para que depois possam pôr no quadrado laranja com a setinha cá em baixo.
Muito bem, vamos abrir Atos, capítulo 8, versículo 1 a 8. Atos, capítulo 8, versículo 1 a 8. Ok? Os irmãos, certamente, por causa do peso da internet, acabamos por às vezes não ver as caras e alguns também têm as câmaras desligadas e acabamos por não perceber se já abriram ou não, mas vamos avançar, está bem? Atos, capítulo 8, versículo 1 a 8. E diz-nos assim: E também consentiu na morte, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E havia grande alegria naquela cidade. Vamos orar ao Senhor, mais uma vez, antes mesmo de irmos à palavra de Deus e antes mesmo de podermos pensar e refletir um pouco acerca dela. Pai, nesta hora, Senhor Jesus, te agradecemos, te louvamos por tudo aquilo que tens feito e por tudo aquilo que vais fazer, Senhor, e vem-nos agora dar um entendimento da tua palavra. Faz-nos entender, Senhor, o que a tua palavra tem para nos dizer hoje e cria para nós uma aplicação para os nossos dias, Senhor. Paizinho querido, fica connosco e ajuda-nos a aprender com a tua palavra e que todos nós possamos sair daqui cheios, Senhor meu Deus, do teu Espírito Santo, cheios do teu conhecimento, Senhor meu Deus, e alegres, felizes na tua presença. Em nome de Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Avançamos 2 diapositivos para a frente e começamos a falar sobre o contexto, ok? O nosso contexto, podemos avançar mais um, isso mesmo. O nosso contexto é da morte de Estevão, ok? Vamos muito bem. A Igreja do Senhor começou a crescer em Jerusalém. Certo? Jerusalém esteve, Jesus pregou ali, Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, ele ressuscitou ao 3º dia e ascendeu aos céus. Mas antes de ascender aos céus, ele disse: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Não saiam de lá até que do alto vocês possam ser revestidos do poder. E é isso que a igreja fez. A igreja esteve em oração, buscou a palavra de Deus, buscou a presença de Deus e o Espírito Santo veio sobre eles, em Atos capítulo 2. Depois de Atos capítulo 2, nós vemos do Atos 2, do versículo 42 ao 47, nós vemos ali a igreja primitiva, a forma como a igreja primitiva agia em comunidade. Eles oravam juntos, tinham comunhão, reuniam-se de casa em casa, eles comiam juntos, eles estavam juntos, era uma festa. Era um tempo tremendo, era fantástico estar com aqueles irmãos. A igreja estava reunida, a igreja estava unida, reunida, até mesmo comiam juntos, comiam, partilhavam as suas refeições, era fantástico. Eles estavam sempre, constantemente, na presença uns dos outros. Eles tinham reuniões presenciais. Eles estavam juntos, uns com os outros, sempre juntos. Mas mais à frente a igreja começa a crescer e a igreja começa a desenvolver de tal ordem que, de alguma forma, ela explode em crescimento. Ela cresce muito.
ela cresce cada vez mais. Há um avivamento em Jerusalém. E então, depois deste grande avivamento e de milhares de pessoas se estarem a converter em Jerusalém, o que acontece é que os irmãos em Cristo, os nossos irmãos em Cristo, a Igreja do Senhor, eles começam a acomodar-se. Eles começam a ficar acomodados. Jesus lhes disse para que eles pregassem o Evangelho na Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Mas eles ficaram apenas por Jerusalém. Eles receberam o poder do alto, eles receberam o Espírito Santo, mas ficaram apenas em Jerusalém. Acomodaram-se, ficaram acomodados. Ok? Muito bem. Então o que acontece é que, fruto dessa acomodação, Deus começa a orquestrar uma maneira de poder espicaçar a igreja, uma maneira de poder levá-la a um outro nível e a poder levá-la à pregação do Evangelho. O que acontece em Atos capítulo 7 é que o diácono Estevão, um homem de Deus que foi levantado para dar sequência a uma grave crise que se tinha instalado dentro da igreja por causa das viúvas helenistas e por causa das viúvas hebraístas, foram escolhidos 7 homens de boa reputação, e um deles chamava-se Estevão. Estevão pregou uma palavra extraordinária, pregou um sermão fantástico em Atos capítulo 7. E o que vai acontecer é que depois desta pregação fantástica, em vez de ele levar palmadas nas costas e alguém dizer aleluia, glória a Deus e amém, pelo contrário, ele levou pedrada e morreu. Ele foi apedrejado até à morte. Mas nesse apedrejamento até à morte, quando ele estava a ser apedrejado, quando ele estava num momento tão difícil, com pedras a cair sobre ele, ele levanta o seu olhar, e quando ele levanta o seu olhar, ele vê Jesus Cristo levantado de braços abertos para o receber, e ele sabia que ia entrar na glória, na eternidade, ele sabia que ia para um lugar melhor, e ele ainda tem um pensamento e ainda tem uma declaração extremamente nobre. Ele diz, não lhes imputes este pecado, não ponhas sobre eles este pecado. Sabe uma coisa? Estevão foi morto e isso não é bom. Quando um irmão nosso em Cristo que está a ser perseguido e é morto, isso não é bom. Mas havia um propósito maior nesta morte. Havia um propósito maior na perseguição que vai começar. Ninguém gosta aqui de perseguição, pois não? Será que alguém aqui gosta de perseguição? Ninguém gosta. Mas a seguir à morte de Estevão, o que acontece é que há uma grande perseguição. O início da perseguição em Jerusalém foi surpresa certamente para muitos cristãos. Muitos cristãos ficaram surpreendidos por este início da perseguição em Jerusalém. Mas Jesus já tinha avisado no Sermão do Monte, ou não? No Sermão do Monte ele já tinha dito que iriam ser escarnecidos, agredidos, maltratados e até mortos. Sabe uma coisa? Para um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, o sofrimento é alguma coisa muito presente. Para um discípulo de Jesus, para alguém que segue Jesus, nós precisamos de carregar a cruz e perceber que em algum momento da história nós podemos ser perseguidos. E a perseguição começou em Jerusalém. Jesus já tinha avisado, mas muitos ficaram surpreendidos por essa perseguição. Então, depois dessa perseguição estar ao rubro, acontece uma subsequente dispersão. O povo começa a dispersar. A igreja dá a sensação que a igreja está a desintegrar-se. E tal como nós também, nós começamos a pensar que quando o Covid veio, deu a sensação que a igreja estava a desintegrar-se. Porque nós não estávamos habituados a esta nova maneira de ver as coisas. Nós não estávamos habituados a esta nova forma. Então, a igreja primitiva, há 2000 anos atrás, começa a dispersar-se, a espalhar-se, a sair de Jerusalém.
dá a sensação que a igreja está a desintegrar-se. Entre eles, um dos maiores perseguidores que a igreja teve foi um senhor chamado Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi uma das maiores figuras e é talvez a maior figura do Novo Testamento, como também João Batista. Bem, Jesus fala que João Batista foi o maior de todos aqueles que estão aqui na Terra, ok? Mas o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas apostólicas no Novo Testamento. Uma pessoa extraordinária, incrível, mas ele, antes de se converter, antes de nascer de novo, antes de aceitar Jesus no seu coração, ele assolava a igreja. Ele era um dos principais perseguidores da igreja. Saulo, ele assolava. Aqui no texto, quando diz assolava, era destruir como uma besta selvagem, como uma fera. Já viu um predador para uma presa? Era a mesma coisa que Saulo fazia à igreja. Assolava. Está no texto, em 8:3. Capítulo 8, versículo 3, diz que ele entrava dentro das casas, arrastava os nossos irmãos em Cristo, batia neles, prendia-os e arrastava-os para a prisão. Quem sabe, talvez chegou a assassinar alguns dos nossos irmãos. Pelo menos uma coisa é certa, ele consentiu na morte de Estevão, ficou com o casaco de toda a gente e ficou bem feliz por Estevão estar a morrer. Saulo era um perseguidor da igreja. Próximo diapositivo diz-nos, ele diz-nos que para os dispersos não foi fácil. Para todos aqueles que estavam de alguma forma a espalhar-se, não foi nada fácil. Eles estavam economicamente estraçalhados. Sabe uma coisa? Ser perseguido e sair da sua terra, o que é que isso faz? Talvez aqui alguém já passou por isso, talvez. Alguém já foi perseguido e teve que sair da sua terra, da sua aldeia, da sua vila, de algum lugar para vir para outro lugar. Mas quando os dispersos saem para onde? Será que há um sítio para ir? Será que há um lugar preparado para eles? Não. Muitos deles saem sem nada. Eles saem sem rumo certo, sem rumo definido. Muitos dos dispersos estavam a ser perseguidos e saem. Economicamente estavam estraçalhados. Propriedades deles foram arrestadas. Os negócios foram perdidos. Foram perseguidos em Jerusalém, que tiveram que fugir. Então as suas propriedades foram arrestadas, os negócios perdidos. Economicamente eles estavam estraçalhados. Algo absolutamente novo e surpreendente lhes está a acontecer. E está a acontecer à igreja. Sabe uma coisa? Muitas das vezes nós pensamos que o Covid veio para estraçalhar a economia, propriedades, situações, negócios. E ainda mal estamos no início, porque alguns cafés, alguns restaurantes, alguns sítios, algumas coisas poderão fechar no futuro. E algo surpreendente está a acontecer à sociedade. E algo surpreendente está a acontecer à igreja. Isso faz com que eles façam um êxodo. Eles começam agora a, de alguma forma, a sair de Jerusalém. Quando o Covid veio para nós, foi algo absolutamente surpreendente, que nos deixou sem saber o que fazer. Acostumados à comunhão, a igreja que estava acostumada à comunhão, que estava junta, que estava unida nos cultos, em Valpaços, em Trajoce, em Oeiras, em toda a nossa área de igreja, estávamos juntos na comunhão de igreja. Isto nos foi retirado abruptamente. Abruptamente nós perdemos isso. E agora o que vai ser de nós? Agora já não podemos estar juntos, pelo menos por agora. Mas sabe uma coisa? Havia um propósito em tudo. Diga aí, agora não podemos dizer, diga aí ao seu irmão que está ao seu lado. Agora já estava no púlpito. Ok, muito bem. Não, mas diga aí à família que está aí ao seu lado, que há um propósito para todas as coisas. Há um propósito para todas as coisas. E tudo aquilo que acontece tem permissão de Deus. Deus permite coisas. Deus não criou ou não quer e não tem prazer na morte do ímpio. Deus não criou o Covid, Deus não fez o Covid, mas Deus permitiu que isso acontecesse. Certo? Entretanto, os dispersos saem
Mas julgo que tudo isto está a acontecer, está a ser orquestrado por Deus. Porque Deus, em Atos capítulo 1, versículo 8, diz que vocês devem receber o poder do alto, o poder do Espírito Santo, e irem até a Judeia, Samaria, irem até aos confins da terra. E imagine só, nós já estamos a chegar aos confins da terra, e a internet vai nos levar ainda mais longe. Sabe uma coisa? A internet está-nos a levar a todos os lugares. Antigamente a igreja teve que dispersar. Agora a igreja tem que confinar para perceber que temos que adotar uma metodologia diferente. Certo? Entretanto, os dispersos cumprem Atos 1:8 e tudo isto está a ser orquestrado por Deus, tudo isto está a ser montado por Deus. Às vezes, no meio do cenário, nós não percebemos o que se está a passar. No meio do cenário, nós ficamos um pouco confusos, ficamos perdidos, sem saber por onde vamos. Mas sabe uma coisa? Deus não está perdido, Deus não está alienado das nossas situações, Deus está presente, Deus é real, Deus é verdadeiro e Deus está a orquestrar todas as coisas. Ele é o maestro superior supremo e Ele está a fazer a grande orquestra. Ele está a fazer todas as coisas da maneira como Deus quer. Para os dispersos não foi fácil e para nós também não está a ser fácil. Muitas vezes está a ser esmagador, emocionalmente mesmo. Emocionalmente muitos de nós estamos esmagados. Mas sabe uma coisa? Deus tem um propósito para todas as coisas. No próximo diapositivo, diz-nos que, mais à frente, Filipe quebra preconceitos no evangelismo e nas missões. Ele avança e Filipe é outro diácono. Bem, Estevão, um dos diáconos, foi morto e agora um outro diácono torna-se missionário e torna-se ao mesmo tempo evangelista, que tinha 4 filhas profetisas. Vejam só, ok? Está tudo, o ministério está lá todo. Graças a Deus. Olha. Muito bem, Filipe quebra preconceitos, evangelismo e missões. Ele é diácono, mas vai até Samaria para evangelizar e para fazer missões. Filipe prega em uma das cidades de Samaria. Filipe quebra preconceitos. Na igreja do Senhor não pode haver preconceitos. Naquele tempo havia um preconceito para com os samaritanos. Os judeus não se davam com os samaritanos. Havia, de alguma forma, uma separação entre eles. Mas, sabe, Jesus veio quebrar todos esses preconceitos. E Filipe entende e sabe que não deve ter preconceito, ou deve ser preconceituoso. Por isso, ele avança para o norte. E ele avança para uma das cidades de Samaria. E lá começa a pregar o Evangelho. E sabe o que é que ele pregava? Pregava a Cristo. Não pregava filosofia, não pregava ideias, não pregava coaching. Também caíam nos pregadores do coaching. Não. Ele estava a pregar a Cristo Jesus crucificado e ressuscitado. Filipe quebra os preconceitos e avança e faz o evangelismo e as missões. E que coisa incrível! Multidões começam a ouvir o evangelho, começam-se a converter, porque a pregação do evangelho faz uma pregação saudável, cria ou de alguma forma resulta em sinais e milagres. Filipe prega em uma das cidades de Samaria. As boas novas começam, os sinais. Houve expulsão de demónios, houve curas e redundou naquela cidade em grande alegria. Sabe uma coisa? A dispersão, a confusão, a perplexidade está agora a resultar em alegria mais à frente nesta cidade de Samaria. Os crentes não se calavam. Sabe uma coisa? O Covid, de alguma forma, nós pensamos bem, se calhar a igreja vai se calar. E se calhar, alguns segmentos da igreja se calaram. Porque não acreditam na tecnologia. Porque acham que a tecnologia não bate com espiritualidade. Talvez alguns se calaram, mas outros avançaram. Sabe uma coisa? A forma como nós podemos fazer é avançando. Filipe quebra preconceitos e prega em uma das cidades de Samaria e ali há alegria. Mais à frente, ele quebra outro preconceito.
Filipe é levado ao deserto. Deus fala com ele. E sabe uma coisa? Deus em tudo, a orquestrar tudo. O Espírito Santo a tomar e a tocar e a agir e a dizer, olha, vai ali, faz isto, faz aquilo. E sabe uma coisa? Filipe, este missionário agora, ele é evangelista em Samaria e agora missionário no deserto, ele vai até ao deserto para falar com um homem. Sabe uma coisa? Às vezes nós vamos até ao deserto para falar com um homem. E um homem que fica lá muda a história daquela vila ou aldeia. Sabe uma coisa? Nós precisamos de fazer isto. Nós precisamos de entender que às vezes o nosso trabalho está a ser frutífero. Nós entendemos muitas das vezes a ideia como número, mas não é número. Sabe, Filipe ficou a pensar, talvez ele pensou assim, mas Deus, o que é que está a acontecer? Grandes avivamentos estão a acontecer aqui em Samaria e tu levas-me para o deserto onde não há ninguém, mas Deus diz, vai para o deserto porque tem lá alguém. E quando Filipe chega ao deserto, vê um eunuco etíope. Ele trabalhava para a rainha de Candace. E ele chega-se ao pé daquela carruagem, entra dentro da carruagem, prega para o eunuco etíope Isaías 53. E naquele tempo nem houve discipulado, aquele discipulado que nós costumamos fazer, nem houve. Porque o eunuco perguntou a Filipe, Filipe, o que é que eu preciso de fazer para me converter, para aceitar Jesus, para ser batizado? Tu crês? Creio. Então bora. Há ali um pouco de água, vamos lá. E foi batizado nas águas. Seguiu para a Etiópia e foi um deles que anunciou o Evangelho em África. O Evangelho a ser levado para a África, fruto da dispersão. Note, a soberania divina está em todo lugar. No próximo diapositivo, nós começamos a falar também. O Covid não é uma perseguição à igreja. O Covid nada tem a ver com uma perseguição à igreja, mas é fruto da nossa maldade. O Covid é fruto da maldade do ser humano. O ser humano, ele é mau por natureza, faz coisas erradas, faz coisas más, e então tudo isto cria um efeito de bola de neve crescente, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, e isso faz com que esta doença possa ter surgido. O Covid não é uma perseguição à igreja, mas é uma permissão divina com o intuito de agitar a igreja. Sabe uma coisa? O Covid veio para a agitar, para a mudar. Sabe porquê? Porque muitas vezes nós, e perdoem-me falar isto, está bem? E não me levem a mal, mas as nossas estratégias estavam a começar a ficar... Nós estávamos a começar a ter dificuldades na nossa estratégia. Eu quero escolher as melhores palavras. Estávamos a ter dificuldade em poder exercer o nosso testemunho. E sabe, o Covid não é uma perseguição à igreja, mas uma permissão da parte de Deus com o intuito de agitar a igreja. E a igreja tem sido agitada. Luís Saião, um grande... pastor, um homem de Deus chamado Luís Saião, ele diz uma coisa muito interessante. A igreja foi agitada, o peso morto saiu e aqueles que ficaram fiéis. Mas uma permissão divina com o intuito de agitar a igreja e forçá-la a reinventar-se para alcançar. O pastor Lamy que está aqui, eu no final de toda esta pandemia, e quando finalizar e quando nós tivermos os nossos horários todos certinhos, eu vou continuar a pedir ao pastor Lamy, como ele bem sabe, eu vou continuar a pedir 10 mil folhetos, 15 mil folhetos para andar 6, 7 horas na rua a distribuí-los. Eu vou pedir ao nosso pastor, ok? Eu vou continuar a fazê-lo, porque é uma paixão. E o evangelista Fernando Pombo, que faleceu há bem pouco tempo, hoje colocou-me essa paixão no meu coração. Eu continuo a acreditar na literatura evangelística, eu continuo a acreditar que sair 6, 7, 8 horas e andar a pé aí na rua a distribuir 10 mil folhetos, para mim é uma alegria, e eu continuo a acreditar que pode produzir algum fruto. Mas confesso que os frutos já não eram tantos como era esperado. O nosso alcance já não era tanto como era esperado.
Então, esta agitação, isto que não é perseguição e que nos levou ao confinamento, obrigou-nos a reinventar-nos na nossa metodologia, nos nossos métodos, na nossa forma. E dos folhetos e de alguma interação na rua, passámos agora para uma explosão massiva de evangelismo através da internet. Antigamente, isto já existia. Os pregadores na internet já o faziam. As igrejas estavam vivas também nessa área. Mas muitos timidamente entravam na internet e outros estavam completamente contrários a isso. Mas agora nós estamos a entrar massivamente porque fomos obrigados. Isto é, está tudo a ser orquestrado pelo nosso Deus para nos levar mais longe. As nossas postagens, as nossas partilhas, no nosso evangelismo e missão que estamos a fazer, está-nos a levar tão mais longe do que nós esperávamos. Muito do alcance que nós temos tido e muitas coisas que nós temos feito. Nós temos chegado a 800 pessoas alcançadas, 900 pessoas alcançadas, Facebook, tudo isso. Algumas destas pessoas apenas veem um pouco, algumas destas pessoas apenas veem 2, 3 segundos de vídeo, algumas destas pessoas veem pouco, mas pelo menos eles já estão a ter algum contato com a nossa realidade. E nós precisamos de avançar nesta área. O foco tem de estar na missão integral na igreja e não na Covid. É muito importante, o quarto ponto que eu quero vos dizer, o nosso foco não pode estar na Covid-19, mas o nosso foco tem que estar na missão que Deus nos outorgou, na missão que Deus nos deu. A missão é para todos nós aqui. Todos nós somos chamados à missão. Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho. Todos nós somos chamados a testemunhar de Jesus Cristo aos outros. O foco tem de estar na missão. Quando o nosso foco está no Covid, nós começamos a ficar com medo, começamos a ficar com receio, começamos a ficar ansiosos, mas se o nosso foco estiver na missão, nós vamos olhar e nós vamos em frente, aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu estou pronto para avançar. Porquê? Por causa que o meu foco está em cumprir o meu propósito, em cumprir o propósito de Deus para a minha vida. E todos aqui que estão aqui nesta live hoje estão a cumprir e têm um propósito. Deus tem um propósito para ti. Deus tem um propósito para a tua vida. E se Deus tem um propósito para a tua vida, para de concentrar naquilo que é periférico. Para de concentrar naquilo que é arredores. E concentra-te no centro, que é Cristo Jesus. Concentra-te naquilo que realmente é importante. O foco tem de estar na missão e não na Covid. No próximo diapositivo, falamos também que o fator Pentecostes é extremamente importante em todo o processo. Sabe uma coisa? Isto não é só a internet. Porque a internet não salva ninguém. Isto, a internet é uma forma de comunicação e é uma forma de podermos comunicar. Mas a internet não salva ninguém. Quem salva é Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem salva é aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Deus trabalhou, Deus fez, enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E esse é o grande sacrifício. A internet é apenas uma forma de comunicar o Evangelho. Mas nós, para comunicarmos, precisamos do fator Pentecostes. Nós precisamos de ser cheios do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2, versículo 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E começaram a falar em outras línguas. Sabe uma coisa? Nós precisamos deste enchimento. Se durante 21 dias de jejum e oração que nós tivemos e estamos a concluir hoje, tu não estás cheio do Espírito Santo de Deus, então o que é que se passou durante esta oração e jejum? Certo? O fator Pentecostes é extremamente importante e todos foram cheios do Espírito Santo. Para comunicar o Evangelho, para fazer evangelismo e missões, nós precisamos de ser cheios do Espírito Santo de Deus. E qual é o conteúdo da mensagem? Quando Filipe chegou a Samaria, qual era o conteúdo? Ele pregou a Cristo Jesus. E também o nosso conteúdo, o conteúdo da mensagem que nós devemos levar é que Jesus venceu a morte.
Falamos de morte constantemente e falamos de morte e as pessoas estão a morrer e ligamos a televisão. Eu estou mais desintoxicado porque há 21 dias que eu não ligo a televisão. Literalmente, há 21 dias que fizemos um propósito lá em casa para não ligar. Mas o que acontece é que falamos de morte e morte e morte e morte e morte constantemente. Mas Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele dá-nos a vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte. Ninguém aqui vai morrer. E vocês podem dizer: não, pastor Paulo, está aí o cemitério de Oeiras para provar o contrário. Mas sabe uma coisa? O que nós estamos a dizer é que a nossa morte será apenas uma indisposição momentânea. Nós vamos ter uma paragem, vamos ter uma coisa qualquer, vamos cair para o chão, mas logo a seguir nós vamos nos levantar na glória, nós vamos entrar na eternidade, tal como Estevão foi apedrejado e tinha Jesus de braços abertos para o receber. Quem sabe se Jesus não se levantará para nos receber de braços abertos. Eita! Sabe, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. O conteúdo da mensagem: Jesus venceu a morte. Jesus Cristo é aquele que nos dá vida e vida com abundância. Paremos de pregar a morte e comecemos a pregar a vida, e a vida com abundância que Jesus dá. Toda a gente está assustada, toda a gente está com medo, e nós vamos dizer: Jesus venceu a morte. Se vieste para este lado, não te preocupes com a morte, porque tu tens vida eterna. O próximo diapositivo e o final, para terminar. A década de 20 trará a soberania divina, mas a década de 20 será uma espécie de reinvenção da década de 20 de há 100 anos atrás. A década de 20 trará profundas transformações à nossa sociedade. A economia estará depauperada, é verdade. A economia terá dificuldades. Haverá medo de relacionamento por parte de uns. Uns vão ter medo de se relacionar uns com os outros. Estamos há um ano assim, e agora já na nossa mente já começamos a ter dificuldade em relacionarmos-nos. Já não conseguimos pensar em beijar na face uma irmã em Cristo ou cumprimentar, porque isso já começa a ser estranho para nós. Para muitos vai ser uma década de medo de relacionamentos. Para outro vai ser uma década de libertinagem e excessos. Lembrando a década de 20, há 100 anos atrás, depois da febre amarela, depois da febre pandémica, febre espanhola, e depois da Primeira Guerra Mundial, houve libertinagem e excessos na década de 20. O materialismo tornou-se voraz e também isso vai acontecer. Os impérios, vai haver impérios monopolizantes. A polarização de posições vai ser dada. Cada um vai estar em posições distintas e não vai haver moderados. Mas sabes, Deus está no controle de tudo. E um avivamento está ao virar da esquina. Mas o que importa para nós sabermos é que nós precisamos de aguentar a posição. Levanta-te como um atalaia nesta geração e neste tempo. Este é tempo de nos levantarmos. Este é tempo de fazermos a vontade de Deus. Nós estamos para fazer o bem. Nós fazemos o bem. Há pessoas que aproveitam uma webcam como esta, do outro lado do mundo, e promovem e projetam terrorismo e morte a pessoas, mas nós estamos a utilizar estes meios de comunicação para trazer vida e vida com abundância. Então, faz isso, confia no Senhor, Deus está no controle de todas as coisas, e um avivamento está ao virar da esquina, mas precisamos de aguentar a posição. Levanta-te. Tal como Débora se levantou. Débora foi uma mulher, uma juíza extraordinária, e chegou a um ponto em que o povo estava com medo. Baraque também não avançava, e Débora se pôs de pé. Ela se levanta.
Sabe uma coisa? Também outros homens se puseram de pé. Ezequiel, Deus lhe diz, levanta-te como um atalaia. E ele levantou-se como um atalaia para aquela geração. Da mesma forma, nós precisamos de tomar o controle e poder tomar o controle no sentido de poder fazer a vontade de Deus. Para missões e evangelismo, também não podemos descurar uma coisa. Precisamos de nos unir em várias áreas. E precisamos de nos unir também na parte financeira. Também podemos apoiar, também podemos ajudar. E todos juntos podemos fazer isto. Apenas te quero dizer uma coisa. As tuas partilhas na internet, se forem cheias do Espírito Santo de Deus, isto parece estranho, não é? Partilhar alguma coisa cheia do Espírito Santo. Note, ore, dobre os seus joelhos e comece a partilhar bom conteúdo. E mesmo que não tenha nenhum like, você sabe uma coisa, alguém está a ver a sua postagem, alguém está a ver a sua partilha e está a ser de alguma forma impactado com o poder de Deus, impactado com uma palavra. Apenas quero finalizar com uma coisa. Na minha vida, na minha forma de ser, de estar, no meu caminho como cristão, houve uma frase que mudou a minha vida. Eu estava a viver uma vida decadente, apesar de estar dentro da casa de oração. Nunca saí de lá. Eu sempre estive dentro da casa de oração, mas vivia uma vida absolutamente decadente. Mas houve uma frase que mudou a minha vida. Um pastor disse, falta-lhe espiritualidade. Nem me disse a mim. Disse ao meu pai e o meu pai disse-me a mim. E este pastor disse-lhe, falta-lhe espiritualidade. E essa frase impactou-me. E impactou-me de tal maneira que chocou comigo e promoveu uma mudança e uma transformação na minha vida. Tudo o que estás a fazer não é em vão. Nada daquilo que estás a fazer é em vão. Continua, toma posição e acredita no avivamento. Porque quem faz missão, quem faz evangelismo, Deus abençoa. E sabe uma coisa? Se nós deixarmos de fazer missão e se nós deixarmos de apoiar missionários na obra de Deus, então a obra aqui acaba também. Para de apoiar os missionários e vê a tua obra a mirrar e a morrer. Investimento em missões e em evangelismo é bênção para a igreja. É trabalho e é bênção para a obra de Deus. Então faz isso. O confinamento não te levou a um medo ou a um receio, mas o confinamento permitiu que agora pensasses as coisas de uma forma diferente e te reinventasses. Hoje nós estamos a chegar mais longe. Talvez como nunca chegámos antes, com uma dispersão do Evangelho, ok? Com uma propagação do Evangelho. Mas agora não fomos dispersos das nossas casas, ficámos confinados em casa, mas o Evangelho não está preso. O Evangelho não está preso. Eu posso orar? É-me permitido orar? Ok. Então nós vamos orar e depois eu vou passar para o pastor Lami. Pai querido, Pai santo e Pai eterno, tu conheces a vida de cada um daqueles que está aqui, das famílias, de todas as famílias aqui representadas, Senhor. Paizinho querido, eu oro porque cada um de nós se torne de alguma forma um missionário, de alguma forma um evangelista, de alguma forma alguém que, apesar de confinado, ainda consegue fazer uma chamada telefónica a motivar alguém. Ainda consegue, Senhor meu Deus, ainda que confinado, ainda consegue partilhar algum conteúdo cristão que vai abençoar alguém. Ainda consegue pregar a Cristo mesmo em confinamento. Paizinho querido, obrigado por todas as igrejas em todo o mundo, em todo o planeta, que umas já estavam a fazer e outras foram forçadas a entrar neste meio e que estão a atingir muitas e muitas vidas. Paizinho querido, nesta hora vem-nos abençoar a todos nós, para que possamos ser uma igreja evangelística, uma igreja missionária, uma igreja que avança e uma igreja que ama missões e evangelismo. Senhor meu Deus, sabemos que a missão está no coração de Deus e queremos também que a missão esteja no nosso coração. Então que nós possamos ir, que nós possamos contribuir e que nós possamos orar também, Senhor meu Deus, e poder fazer a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém.
Amém. Vou passar para Glória a o pastor Jesus. Lami. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Um Glória a desafio Deus. tremendo para nós, sem dúvida, Amém. fazermos missão neste tempo. Glória Amém. a Deus. Aleluia. Deus é o Deus que é o Senhor do tempo. Amém. E este é o tempo que Deus nos deu. Amém. Este é o tempo que Ele nos tem concedido. Aleluia. E fomos chamados para esta hora. Faz-me lembrar Mardoqueu falando com a sua Glória a sobrinha Deus. Adassa, a Esther, dizendo: quem sabe se não foi para esta hora verdade. que o Senhor te Amém. colocou neste lugar. Amém. Glória Irmãos, a nós Jesus. fomos Aleluia. chamados para esta hora. Nós fomos chamados Amém. para este tempo. Nós somos esta geração Aleluia. que Deus Obrigada, conta Deus. neste tempo difícil, Amém. para não para levar morte, mas para levar vida. Amém. Amém? Glória Vida a Jesus. e vida com abundância Amém. na pessoa do nosso Senhor Amém. Jesus Cristo. Amém. Amém? Incline ainda a Amém. sua cabeça, Amém. enquanto a missionária vai Amém. ainda cantar mais uma vez a mesma música, e fale com Deus. Deixe Deus desafiar a sua vida. Eu acredito que o Espírito Santo está desafiando a cada um. Diga sim ao Senhor. Há uma luz em cada ser, uma luz que brilha ao esmorecer. É o Espírito que traz a luz, acende o fogo e habita em ti. Segura a tua luz na escuridão, no desespero e confusão. Oh, mostra a tua luz para o mundo ver, e a tua luz vai iluminar. Sim, a tua luz vai iluminar. Alguém frustrado tentou levar a sua luz noutro caminho, e vejo alguém que foi traído. Segura a sua luz mesmo sem brilho. Segura a tua luz na escuridão, no desespero e confusão. Oh, mostra a tua luz para o mundo ver, a tua luz vai iluminar. A tua luz vai iluminar. Somos família de coração, erguemos a luz para iluminar. Oramos ao Pai que por Jesus sejamos faróis na escuridão. Segura a tua luz na escuridão, no desespero e confusão. Oh, mostra a tua luz para o mundo ver, a tua luz vai iluminar. A tua luz vai iluminar. Segura a tua luz na escuridão, para quem está só, mesmo ferido. Se mostra a tua luz para o mundo ver, a tua luz vai iluminar. Oh, sim, a tua luz vai iluminar. A tua luz vai iluminar.
Amém. 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 Santo Deus, nesta noite, Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque grande é o teu amor por cada um de nós. Ó Deus, e nesta noite, Senhor, temos ouvido a tua palavra, Senhor. Deus, e te peço, Senhor, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa soprar em cada vida, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que tu possas, Senhor, ó Deus, fazer o fogo, Senhor, aquele morrão que por vezes fumega dentro de nós. Deus, que nesta noite tu possas pevitar, Senhor. Deus, que cada um possa raiar neste tempo, Senhor. É verdade, Senhor, que temos chegado a tempos como estes. É verdade, Senhor, que as coisas não estão fáceis, Senhor, como não estavam na igreja primitiva também. Mas, Deus, assim como fostes com eles, Senhor, tu serás com cada um de nós. Ó Deus, que as nossas bocas não se calem, que as nossas mãos não se cansem. Deus, que possamos fazer o teu querer e a tua vontade. Nós te louvamos, Deus, por aquilo que irás fazer. Deus, usa de cada um de nós, que possamos raiar, Senhor, neste tempo, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, Amém. queridos irmãos, Amém. querendo Deus, Amém. no domingo às 10h30 vamos ter Amém. a segunda parte da nossa conferência missionária. O pastor Tiago Canhoto irá nos trazer o desafio e vamos ter mais surpresas. Amém. Acredito que vai ser um tempo maravilhoso. Convido outros irmãos para que eles não possam estar distraídos. E este é um tempo também de podermos tentar, de alguma forma, ver as carinhas uns dos outros, não é? Aqui no Meet. E eu acredito, irmãos, que grandes coisas Deus tem para nós e através de nós, Deus irá, na verdade, fazer a sua mensagem conhecida nesta terra. Amém? Então, amanhã também temos muitas atividades, mas domingo às 10h30 da manhã cá estamos. Cheguem um bocadinho antes, não é? Cheguem um bocadinho antes e nós, para fazer a entrada, o link para entrar é o mesmo, o código é o mesmo. E então, uma noite, paz e descanso e até domingo, Amém. se Deus quiser. Amém. Amém.